Então, pessoal, vamos fazer um exemplo de como que a gente aplica a força do vento em uma edificação. Esse aqui é o nosso edifício modelo, ele vai ter 18 metros na direção X, 12 metros na direção Y e uma altura total de 36 metros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a velocidade característica do vento, que é dada por essa equação aqui. Vamos admitir uma velocidade básica de 40 metros por segundo. Lembrando que essa velocidade a gente obtém a partir do mapa das isopletas, que está na NBR 6123. Fator topográfico SU igual a 1, considerando o terreno plano. O fator S2 é dado por essa equação aqui. E a gente precisa admitir qual a categoria e a classe que a nossa edificação está. Eu estou admitindo uma categoria 2, uma classe A. A gente entra aqui nessa tabela da própria NBR 6123 e obter os valores para os parâmetros B, F de R e P, que são basicamente esses aqui. Fator estatístico S3 igual a 1. E substituindo esses valores, a gente vai ter a velocidade característica do vento, que é essa expressão aqui. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem algo mais detalhado, a gente tem uma aula só sobre a ação do vento em edificações. Aqui eu só vou fazer esse exemplo mostrando qual é o fluxograma de cálculo, ok? Agora vamos calcular o coeficiente de arrasto. Lembrando, a gente vai ter o coeficiente de arrasto tanto na direção X como na direção Y. Como a edificação ela é simples, ela é uma edificação retangular, eu vou utilizar esse gráfico aqui, admitindo que esteja uma zona de baixa turbulência. Lembrando, se a sua edificação tiver outra geometria ou tiver uma zona de alta turbulência, existem outros gráficos e outras coisas que devem ser consideradas na análise, ok? Agora, só uma observação. Quando a gente está na direção X, a gente tem que lembrar o quê? O nosso L1 vai ser igual a 18 metros. Por quê? Porque é esse valor aqui na nossa direção X. Na nossa direção Y vai ser 12 metros, o L1. Então, L1 sobre L2, a gente vai ter esse fator, H sobre L1, esse aqui. A gente entra no gráfico e obtém o valor do coeficiente de arrasto de aproximadamente 1,33. Segue a mesma ideia para a direção Y, só vai mudar o quê? O L1 que não vai ser mais 18, vai ser 12 metros, porque mudou a direção, a orientação da edificação. Então, o nosso coeficiente de arrasto nessa direção vai ser de 1,1. Para o cálculo da força do vento, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. A gente já tem tudo calculado, que é basicamente o coeficiente de arrasto e a velocidade. Multiplicando um pelo outro, nós vamos obter esse valor aqui. Lembrando que essa fórmula, pessoal, vai te dar o valor em Newton por metro quadrado. Então, a gente ainda vai passar para quilonewton por metro quadrado. E faz a mesma coisa também na direção Y. E outra coisa, pessoal, na NBR 123 tem uma orientação o quê? Para a gente considerar uma certa excentricidade da ação do vento na nossa edificação. Porque não necessariamente ele vai agir certinho aqui no meio da sua estrutura, não. Ela pode ter uma certa excentricidade do vento mesmo. Então, para edificações sem efeito de vizinhança, a própria NBR 123 ela diz o quê? Que a excentricidade vai ser dada por essa equação. Lembrando que é para edificações sem efeito de vizinhança. Então vamos ter uma excentricidade A, que vai ser basicamente o quê? 7,5% dessa distância aqui. Desse comprimento aqui, 18 metros. E aqui com relação ao X vai ser o quê? A excentricidade é vezes o 7,5% vezes os 12 metros. Então, já temos calculado a força por metro quadrado que está agindo na edificação e a excentricidade. Falta calcular o quê? Qual é a resultante em cada pavimento. Como essa edificação ela é simples, você vê que ela tem uma largura constante, altura constante e tal, a gente pode simplificar essa integração aqui, pessoal. Que o certo seria você calcular a integral, tal. Então a gente simplifica isso aqui e a gente vai fazer por área de influência. Que é basicamente a ideia de cálculo de pré-dimensionamento de uma edificação por pilares. A gente vai ter um comprimento L, uma altura H no pavimento anterior e no superior. E a gente vai ter essa área de influência aqui. Isso aqui vai dar o valor de área vezes a força que está em kN por metro quadrado. Você vai ter a força total atuando na direção X e também na direção Y.
Com essa força total por pavimento, você tem que repartir essas cargas e verificar qual o percentual de carga que vai para cada um dos seus pórticos. Então, tá aqui, pessoal, a gente já tinha calculado aqui a força em cada pavimento, a sua excentricidade, aí entra nesse processo simplificado para a repartição das cargas nos pórticos. Então, esse aqui também já apresentei uma aula. Quem quiser só verificar como é que é a repartição de cargas em pórticos. A gente vai ter aqui o nosso vetor de cargas externas, que é a força em X, a força em Y e basicamente que é a torção que está ocorrendo. Lembrando que isso aqui eu estou como referência esse canto inferior esquerdo aqui, pessoal. Lógico, você também vai ter que calcular depois a rigidez de cada pórtico. Isso aqui está detalhado em outra aula, então eu vou basicamente pular isso aqui. Mas é assim que a gente tem que seguir o cálculo correto. Porque não adianta você pegar essa carga aqui e distribuir igual, porque se você tiver um pórtico mais rígido, vai mais carga para esse pórtico. Ou pórtico menos rígido, vai menos carga. Então você tem que fazer o cálculo um pouco mais criterioso, um pouco mais de exatidão. Aqui está o vetor de cargas externas, vamos ter o vetor de deslocamentos e a nossa rigidez de pórtico vai ser calculada. Aqui é basicamente o procedimento de cálculo. E seguindo isso daí tudo, pessoal, a gente vai ter o quê? A força em cada painel de pórtico. Então vamos ter o pórtico X e pórtico Y. E vai ser basicamente isso aqui que você vai ter depois. Nessa direção aqui, você vai ter uma sequência de forças que estão repartidas em cada um desses três pórticos e em cada um desses três pórticos na direção X também. De posse desses valores, você vai poder seguir a sequência de cálculo para calcular o resto da sua edificação. Porque isso aqui, pessoal, altera e muito o carregamento das vigas, principalmente dos andares inferiores. Isso daqui depois eu vou fazer um vídeo mais curto, só para mostrar como que isso aqui influencia pra caramba no dimensionamento das vigas, principalmente nessa parte aqui, mais baixa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. O cálculo do vetor de edificações não é difícil, mas ele é mais chato de você calcular mesmo, né? Porque tem toda essa parte aqui de repartição de cargas, de vento. É um pouquinho mais enjoado, mas é importante que isso aqui dá uma diferença muito grande no esforço das suas vigas e pilares. Então, esse pessoal, espero que tenham gostado da aula. Considere se inscrever no canal e também compartilhar o conteúdo, ok? Até mais!